outro argumento fortíssimo e teoricamente sustentado para nós diversificarmos os processos de recolha de informação, que é a teoria de Howard Gardner das múltiplas inteligências. Quando Howard Gardner, atenção que não estamos, isto, desculpem-me, não me levem a mal, mas isto é assim. Ou nós nos baseamos no conhecimento, ou então vale tudo. É uma espécie de, como se diz na minha terra, uma espécie de um suponhamos. Quer dizer, a gente senta-se ali na sala dos professores e cada um diz as suas coisas. Eu acho isto, eu acho aquilo outro. Claro que isso é importante, como eu já disse no início. Esses discursos são importantes. Mas também é importante refletir sobre esses discursos. E também é importante nós pensar, mas há alguém que tenha escrito alguma coisa sobre isto? Ah, sim senhor, o Howard Gardner. O Howard Gardner, que é um cognitivista e um investigador eminente e seminal em qualquer parte do mundo, muito respeitado, o que é que ele nos diz? O que ele nos diz é que os seres humanos têm múltiplas inteligências. E, portanto, há uns seres humanos que têm uma inteligência linguística mais desenvolvida, por exemplo, que a sua inteligência lógico-matemática. E outros têm a sua inteligência kinestésica muito mais desenvolvida ou menos desenvolvida que a sua inteligência emocional. Não é? E que outros têm uma inteligência espacial fantástica ou menos boa. Por exemplo, a minha é um desastre completo. Eu praticamente só vejo a duas dimensões. E agora, então, com esta coisa que nós estamos agora da pandemia, que só falamos nos ecrãs, eu ainda, como costumo dizer, já nem sei bem se sou a 3 dimensões, se sou a 2 dimensões. Às vezes tenho que me apalpar para ver se sou realmente a 3 dimensões. Isto tem a ver com a visão espacial. Bom, eu realmente ou estou com um pouco sentido de humor ou as pessoas estão a levar esta brincadeira que eu agora fiz demasiado a sério. Não me levem a mal, mas nós temos que introduzir aqui alguma descontração. Mas a ideia realmente das inteligências leva-nos ao seguinte. E deixem-me dar-lhes um exemplo concreto. Aqui há muitos anos eu estava na Universidade de Aveiro, era professor na Universidade de Aveiro e acompanhava futuros professores de matemática nos seus estágios. Não é? E como eu estava em Aveiro e tal, tinha um grupo de estágio que estava em Vouzela. E para Vouzela ninguém queria ir porque era longe, e para Vouzela. E o Domingos Fernandes sempre gostou de conhecer o país e lá aceitei o grupo de estágio. Aliás, aceitei vários anos os estágios lá em Vouzela. E um dia eu fui lá assistir às aulas e tal, nós tínhamos seminários, não vou agora entrar em pormenores, e estávamos ali a tratar de uma ênfase importante, que ainda hoje é importante, isto já foi há muitos anos, mas ainda hoje é relevante, que é uma abordagem pela resolução de problemas para aprender matemática. E eu trabalhava isso muito com os alunos e fui assistir a uma aula do 8º ano. A história de eu ter... Aliás, eu dei uma aula, mas isso agora não interessa. O que interessa é que eu estava lá e fui percorrendo os grupos e, às tantas, os miúdos estavam perante um problema e vejo que há um miúdo verdadeiramente extraordinário a resolver problemas, a organizar os dados, a encontrar padrões naqueles dados, a encontrar uma fórmula algébrica que permitisse calcular o que quer que fosse a partir daqueles dados, etc. Bom, uma criança realmente extraordinária, devia ser uma criança pai, com 14 anos ou 15 no máximo. E os outros todos a perguntar-lhe, mas como é que é isto, como é que tu estás a ver e tal, e eu a ver a coisa e tal. Eu até estive quase sempre junto àquele grupo. No final da aula, para abreviar, eu perguntei ao meu estimadíssimo e estagiário, eu disse ao meu estimadíssimo estagiário, tal, como é que correu a aula, tal, como é que tu sentiste e tal, aquelas coisas normais, e depois eu disse, tu tens ali um aluno que é verdadeiramente espantoso, é espetacular. Aí eu disse, mas qual, professor? Aquele miúdo que estava ali naquele primeiro grupo, tinha pequenino, com os olhinhos muito vibrantes e com umas orelhas um bocadinho de abanico e tal. O Pedro! O Pedro! Achou bom? Eu achei extraordinário. Teve 2! Ele tem 2!
Tem 2? Mas tem 2 porquê? Tem 2 porque no primeiro teste teve 43 e no segundo teste teve não sei o quê, portanto teve 2 no primeiro período e agora no segundo período vai para o mesmo caminho. E eu, que gosto sempre, enfim, de aliviar um pouco as coisas, disse-lhe assim, pois é, pá, nós temos aqui um problema. Então, mas qual é o problema, professor? O problema é que ou tu revês a tua forma de olhar para o que o Pedro é capaz de fazer na matemática, ou quem chumba no estágio és tu, redondo, porque eu apresento-te um teste agora e faço-te um teste daqui a 2 dias, sobe e divide por 2 e tu espalhas-te e chumbas no estágio. Bom, isto foi uma brincadeira e estivemos a analisar a situação e o que é que se passou. Isto tenho que abreviar, não é? O que é que se passou? O Pedro não percebia, quando lia os enunciados dos testes, as perguntas que eram feitas, ele não percebia uma boa parte delas. E como na aula o Xavier explicava o que é que se tinha de fazer e estava à disposição dos alunos para ver, no início da aula, para ver qual é o problema que têm de resolver, etc. E estava disponível. Não era resolver o problema, obviamente, era prestar esclarecimentos. Ah, professora, não percebo isto. É isso, quer dizer isto assim, assim. Ah, está bem, já percebi. Na aula o Pedro não falhava. O Pedro era espetacular. Quando o Pedro estava perante uma folha que lhe dizia umas coisas que ele não percebia, ele não conseguia resolver. E este é um exemplo que, aliás, na altura foi muito discutido com os estagiários, com esse grupo de estagiários que eu tinha nesse ano, é o exemplo das tais múltiplas inteligências. A inteligência linguística do Pedro não estava tão bem desenvolvida e precisava de ser mais desenvolvida, num certo sentido, porque, mas a sua inteligência lógica-matemática era realmente fora do comum. Portanto, temos aqui exemplos, e todos com certeza conhecem. Agora, o problema aqui, reparem, é quantos Pedros haverá por este sistema educativo fora, não é? Aqui em Portugal e no mundo. Não é? Quantos Pedros, não é? Se nós, e isto vem a propósito da natureza da avaliação, e vem a propósito, enfim, dos reflexos ou das implicações que essa natureza da avaliação como domínio do conhecimento tem para as práticas da avaliação pedagógica. E vem a propósito de dizer que a diversificação dos processos de recolha de informação é, de facto, um meio poderosíssimo, é muito simples, mas é poderosíssimo para nós termos uma avaliação mais rigorosa. Ou seja, se o Xavier não baseasse exclusivamente as suas avaliações nos 2 testes que deu ao Pedro, a que administrou na turma do Pedro, e se, por exemplo, diversificasse, observasse aquilo que ele fazia na aula, e isso pode ser feito do ponto de vista formativo ou do ponto de vista sumativo, mas até vou dizer do ponto de vista sumativo, que é o que interessa aqui, então o Pedro provavelmente seria classificado de uma outra maneira. Portanto, isto vem, vejam bem que isto vem a propósito de eu vos ter dito que o propósito da avaliação, não é, é a credibilidade, é a plausibilidade. Não é nós obtermos informação que nos permita generalizar para toda uma população. Seja em que área prática da avaliação nós estejamos incluídos. Ou estejamos a trabalhar. Agora, eu, mudando um bocadinho de registro, ou pelo menos abordando agora uma outra questão, eu já trabalho nesta área há uns anos, já venho do século passado, portanto não é difícil de perceber isso, e portanto a luta que eu e muitos outros colegas e colegas um pouco espalhados por todo o mundo tem sido de facto a luta por uma avaliação pedagógica. O que é que isto significa? Isto significa uma avaliação. Reparem, quando eu ponho a palavra pedagógica, quando eu digo avaliação pedagógica, eu de imediato estou a mobilizar o ensino e estou a mobilizar
a aprendizagem e estou a mobilizar a avaliação. Não é? E, portanto, aquela ideia da avaliação ser uma coisa que ocorre numa semana determinada ou nos dias determinados, essa ideia cai por terra. Ou seja, se nós estamos a mobilizar a aprendizagem e se estamos a mobilizar o ensino, nós estamos a mobilizar uma avaliação que tem de ser tendencialmente contínua. Este é um aspecto fundamental. Agora, o problema que está aqui é que avaliação é essa que nós incluímos no nosso dia-a-dia. Que avaliação é essa que é, ainda ontem disse num grupo com quem estive a trabalhar e que estou a ver aqui com muito gosto, não sei, ainda vai apanhar uma overdose, uma das pessoas que esteve na reunião ontem, se calhar estão mais aqui, mas estou a ver aqui a Glória, Paula, e vejam lá se isto lhes faz mal. Ouvir o Domingos Fernandes pode ser uma overdose, depois não sei como é que vai ser. Mas ontem eu dizia aos meus queridos e queridas colegas que estiveram a trabalhar comigo durante umas horas que nós temos aí talvez temos aí o grande desafio que se coloca na transformação e melhoria da avaliação nas escolas. Se quiserem dito de outra maneira, temos aí o grande desafio para que a avaliação deixe de uma vez por todas de ser um elemento de discriminação e de segregação dos alunos. Estas palavras são muito duras, mas é isso que acontece. Quer dizer, a gente pode dizer que não sei o quê. Claro que não podemos tomar estas coisas individualmente. Atenção. As pessoas, vamos lá ver se a gente se entende. Os professores, as professoras fazem o melhor possível e são preocupados com os seus alunos, na sua esmagadora maioria. Há uns que não, mas esses também há médicos que não, e há eletricistas que não, isso em todas as profissões, há uns que nunca deviam lá estar. Mas a grande maioria das pessoas preocupa-se. O problema é que as pessoas não têm tido muitas oportunidades, nem lhe tem sido dada a oportunidade, nem tem havido políticas públicas claras e assertivas, como é neste momento, tanto quanto eu posso perceber o caso, nesta matéria da avaliação, e do ensino e da aprendizagem, que lhes permitam começar a pensar nas coisas de uma outra maneira. Não é? Porque o problema, e voltando, qual é o problema que está aqui? O problema que está aqui é que quando as pessoas pensam na avaliação como algo que faz parte do seu dia-a-dia, pensam sobretudo na classificação dos alunos. Dito de outra maneira, o que tem presidido nos conceitos e nas concepções de avaliação que se tem nos sistemas educativos em geral, mas particularmente nos sistemas educativos ibero-americanos, é a ideia de que avaliar é igual a classificar. E isto, de onde é que vem? Isto vem de há mais de 100 anos atrás. Ou seja, nós estamos perante uma situação em que talvez possamos começar a discutir se queremos abandonar esse paradigma, essa ideia de que avaliar é igual a medir, que vem da teoria da eficiência social de Taylor, do final do século XIX, princípios do século XX. Portanto, é isto que está aqui em causa, quer dizer. E as pessoas podem e tal, torcer-se um bocado com isto e tal, mas essa é que é a realidade. Quer dizer, a realidade é que nós estamos a usar uma avaliação que é a avaliação de há 100 anos atrás. E, curiosamente, não estamos a utilizar o ensino de há 100 anos atrás, embora as diferenças também não sejam muitas. Mas vamos fazendo um esforço, vamos fazendo um desenvolvimento do currículo de uma outra forma, variam-se mais as metodologias e tal, mas também não. Em geral, temos um caminho longo a percorrer nessa matéria. Portanto, a questão que está aqui é esta. E essa questão é que leva a um conjunto de equívocos que não têm, uma vez que estou aqui num centro de investigação, que não têm também, esses equívocos não têm sido devidamente dirimidos na comunidade académica. Portanto, todos os académicos sabem da avaliação.
Não há nenhum que eu não conheça que não saiba da avaliação. Mas eu, com todo o respeito, acho que a avaliação não pode ser fazer uma perninha, em termos académicos. E há pessoas que fazem uma perninha ali, aquela coisa, vou aqui dar uma perninha de avaliação, eu dou a avaliação e tal. E o problema é que a avaliação, como qualquer domínio do conhecimento, exige muito investimento e muito estudo e muito trabalho. Como exige a matemática, como exige a sociologia, como exige qualquer área do conhecimento. E eu estou a falar agora em termos estritamente académicos, porque estou num centro de investigação, onde estão aqui colegas meus investigadores e professores do ensino superior. E, portanto, eu acho que esta questão tem que ser devidamente clarificada. Não é? Esta questão, ou seja, a clarificação conceptual é absolutamente indispensável para que nós possamos introduzir alguma mudança sustentada, alguma transformação sustentada das realidades sociais e, em particular, destas realidades educativas. Portanto, temos de distinguir. É que o problema é que nós, quando não clarificamos, não fazemos esta clarificação conceptual, ouçam, isto não é para ninguém individualmente, isto é a análise do sistema escolar. Portanto, ninguém tem de se sentir culpado, eu não faço isto ou não faço aquilo. Não, nós estamos aqui para tranquilamente pensarmos, e a mim, coube-me a mim, em sorte, de explotar aqui um conjunto de problemas. E que temos de pensar neles, mas temos de pensar neles com calma, com tranquilidade, sem nos sentirmos atacados. Não é essa a questão. A questão, nós estamos aqui a falar das coisas do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista científico. E, portanto, nós temos de distinguir, ou seja, temos de considerar o que é isto da avaliação, o que é isto da classificação, o que é isto da avaliação formativa, o que é isto da avaliação sumativa, porque nós, se não clarificarmos bem estes conceitos, nós não estamos a fazer bem nenhum deles. Nós nem estamos a avaliar bem, nem estamos a classificar bem. Aliás, a classificação, que é uma coisa que se tem falado muito pouco, e que eu, por acaso, agora, há uns tempos, resolvi começar a aprofundar e a estudar um bocado mais, temos um longo caminho por aí, no domínio da classificação, temos um longo caminho a andar. Mas, reparem, falemos da avaliação e da classificação. Nós hoje, desde 1976, salvo erro, em que se realizou um congresso em Geneve que ficou famoso, onde participaram essencialmente investigadores francófonos, desde o Philippe Pernoud, que com certeza é do conhecimento de muitos de vós, a Linda Allal, o Jean Cardinet, portanto, são os grandes dinossauros, entre aspas, da avaliação francófona, digamos assim, dos pensadores francófonos da avaliação, que tiveram um congresso em que questionaram pela primeira vez a avaliação formativa tal como ela foi entendida por Bloom. Porque a avaliação formativa, é só um parênteses, ela surge em 1967 por Michael Scriva no contexto da avaliação de programas. Ela não surge no contexto escolar. E é em 1971 que Benjamin Bloom trouxe a avaliação formativa para o contexto escolar, para os sistemas escolares. E, portanto, em 76, penso eu, esses investigadores reuniram-se e disseram várias coisas que são importantes. Não é? E uma delas é que a avaliação formativa é eminentemente contínua, é de natureza contínua. Disseram que a avaliação formativa tem de estar integrada no processo de ensino-aprendizagem. Disseram que isto baseado em investigação, e que depois decorreu, a investigação destes últimos 30, 40 anos, não tem feito outra coisa senão demonstrar, mas demonstrar clara e inequivocamente que as práticas da avaliação formativa levam a uma melhoria dramática das aprendizagens dos alunos. O dramático é aqui usado propositadamente. Isto é, os alunos aprendem muito mais e aprendem, sobretudo, melhor, com mais profundidade,
desde que nós utilizemos uma avaliação formativa. Bom, mas o que é isso da avaliação formativa? Olha, a avaliação formativa não é algo que precise de uma oficina de formação para construir materiais de avaliação formativa. Eu, quando ouço isso, eu fico de cabelos em pé, os poucos cabelos que eu ainda vou ter, eles mesmo assim, tumba, vão lá para cima. Eu, quando penso que a avaliação formativa é uma coisa que temos de trabalhar os materiais, os instrumentos e tal caldo entornado, na minha opinião. Porque, como dizem os ingleses, uma expressão que eu gosto muito e que eu acho que nós não temos em Portugal, a avaliação formativa está na very nature of pedagogical action. Desculpem-me este anglicismo, ou seja, está intrinsecamente associada à nossa ação pedagógica. E eu, para a minha ação pedagógica, eu não preciso mais do que um caderninho e a minha voz, agora com máscara, agora levo máscara para as aulas, não é? Agora tenho que levar a máscara, mas preciso da minha voz, preciso estar em boa forma em termos de me fazer ouvir e preciso ter a cabeça a funcionar para levantar, para formular as questões adequadas e para utilizar as respostas dos alunos para lhes dar feedback. E isso, meus caros amigos e amigas, é a avaliação formativa. Porque eu acho que há pessoas um bocadinho em todo o mundo, e eu tenho, enfim, sido muito privilegiado, já fiz formação e seminários desta natureza em vários países latino-americanos, em países europeus, em Espanha, por aí fora, e às vezes chego com a sensação que as pessoas imaginam coisas sobre a avaliação formativa. Imaginam que é preciso um carro de bombeiros, ou que é preciso uma coisa qualquer, que é preciso um aparato especial, uns polícias, uns bonés, sei lá. São precisas coisas muito especiais. E por isso eu compreendo aquela ideia de não me fales da avaliação formativa, porque eu tenho muito que fazer. Ora, uma pessoa que diz isto não teve ainda a oportunidade para refletir acerca do que é efetivamente a avaliação formativa. A avaliação formativa somos nós, pedagogos, e para mim todo o professor e toda a professora é um pedagogo ou é uma pedagoga, que estamos a pôr em prática a pedagogia tal como ela deve ser posta em prática de acordo com o conhecimento que nós temos. Ou seja, com interação social, com os alunos, com perguntas colocadas ou formuladas no tempo certo para que nós possamos recolher a informação que nos permite dar feedback aos alunos, desenvolver processos que permitam aos alunos participar no processo de avaliação, e não só, no processo de ensino, no processo de aprendizagem, naturalmente, não é? Desenvolver um pensamento sobre quais são os meus princípios de avaliação. Eu tenho de ter princípios de avaliação. Eu tenho de ter uma política de avaliação. E tenho de ter uma política de classificação. E, portanto, a questão da avaliação formativa é, desculpa-me repetir, tão natural como a sua sede, como diz lá o anúncio, não sei o quê. É algo que deve decorrer, não exige aparato nenhum, exige apenas que eu esteja a ver o Joãozinho ali, coisa, então, Joãozinho, então, o que é que estás a fazer? Explica-me lá o que é que fizeste e tal. Mas compreendeste? Compreendi, professor, então diz lá. Sim, senhor. Ou então, não percebi e tal. Então, Mariana, estás ali ao lado do João, percebeste? Tu, explica aí ao João. É isto. É isto. Mas nós, como eu disse no princípio, como estamos com aquela coisa de dar a matéria, ou outra coisa qualquer, achamos que não temos tempo para isto. E temos. E temos. Porque, digo-lhes uma coisa, toda a investigação mostra que a interação social, portanto, a nossa
o Paulo Freire chamava-lhe a avaliação dialógica, não é? A participação dos alunos e dos professores, portanto, o professor e o aluno tinham opiniões acerca da experiência prática que estavam a ter relativamente ao que quer que seja, não é? E trocavam impressões sobre isso. Não é? E, portanto, nós temos aqui uma questão que nos leva a uma questão ainda mais complicada para muitas pessoas, não é? Mas que também não é nada de especial, embora isto mexa com as concepções das pessoas. É que a avaliação formativa não pode, não deve, nunca ser mobilizada para efeitos de classificação. E isto é um tiro, isto é um estouro, porque as pessoas ficam muito preocupadas com isto. E às vezes até colegas académicos que torcem o nariz quando eu lhes digo que a avaliação formativa não tem nada que ser mobilizada para efeitos de classificação. Porque a avaliação formativa tem um propósito claro e inequívoco, que é o de distribuir feedback de elevada qualidade aos alunos e de tornar os alunos conscientes acerca de 3 coisas. Primeiro, o que é que tenho de aprender? O que é importante aprender? É através do feedback que nós, através do feedback, através do diálogo, deveremos sempre torná-los conscientes disso. A outra é em que situação é que eu me encontro. Os alunos têm de se tornar conscientes da situação em que se encontram relativamente àquilo que precisam de aprender. E a terceira coisa é que nós, através do feedback, deveremos proporcionar aos alunos oportunidades para eles perceberem quais são os esforços, qual é o esforço que têm de fazer para lá chegar. Porque isto não é sentar-me aqui e já está. Não, é preciso esforço, é preciso usar estratégias, é preciso ler, é preciso estudar, é preciso falar com os colegas e por aí fora. E, portanto, é isto que a avaliação formativa faz. Portanto, se alguém me diz, não me levem a mal, que isto não é contra ninguém, eu repito, mas se alguém me diz, não me fales em avaliação formativa porque eu tenho exames, ou porque tenho isto, ou porque tenho aquilo, eu não tenho tempo para isso, então não tenho tempo para ser professor. Desculpem, isto tem de ser dito assim com esta crueza toda. Se alguém diz que não tem tempo para a avaliação formativa, então não tem tempo para ser professor ou professora. Esta é que é a realidade. E não precisa de aparato nenhum especial. Portanto, isto tem de ser discutido nas escolas, tem de ser discutido pelos investigadores. Não é? Agora, se me disserem assim, bem, vamos fazer uma avaliação formativa mais formal, com umas fichas de avaliação formativa, não tenho nada contra isso. Desde que o professor dê feedback àquilo que manda fazer. Não é como aquela coisa que eu uma vez fui, aqui há uns anos, uma investigação que estava a 18 fichas formativas por semana dava um professor de matemática. Mas não via uma única. Qual era o valor pedagógico daquilo? Como diz o Jorge Jesus, que é um treinador de futebol da nossa praça, bola, 0. Não tem valor nenhum pedagógico. Se eu peço a alguém que me faça uma coisa e não lhe digo nada acerca do seu desempenho naquela coisa, não, essa coisa não tem qualquer valor do ponto de vista pedagógico. Portanto, a avaliação formativa não é para classificar os alunos. E aquilo que mais me surpreende, caríssimas e caríssimos amigos e amigas, é que o nosso amigo Bloom, que alguns agora crucificam que ele era um behaviorista, quase como se ele fosse uma espécie de um sei lá o quê, o nosso amigo Bloom, e eu fiz estágio pedagógico no ensino secundário, usando exatamente o modelo de Bloom, que a minha orientadora andava sempre a par das coisas, e nem ele, o nosso amigo Bloom, usava, porque nós fazíamos assim, isto é quase tudo gente nova, portanto, deste século, portanto, mas eu tenho que repetir, tenho que procurar sensibilizar-nos para o que se passava no outro século. E o que se passava no meu estágio, nomeadamente, nós dávamos uma unidade didática, estávamos a trabalhar numa unidade didática e chegávamos ali ao final, quase ao final da unidade didática, e tínhamos aquilo que era uma avaliação formativa, que era um teste. Tipicamente era um teste. E até nós brincávamos um bocado com os alunos, que dizíamos assim, no estágio, isto no meu estágio pedagógico, dizíamos, amanhã vai haver teste. E, o professor não avisou e tal, como é que amanhã há teste? O professor não avisou. Tenham calma.
que não conta para a nota. Ah, bom, se não conta para a nota e tal, ficava tudo mais aliviado. E o que era esse teste? Era um teste de avaliação formativa, como a gente lhe chamava. E qual era o propósito daquele teste? Era corrigir o teste, depois de corrigir o teste, era fazer um ponto de situação, ver como é que os alunos estavam. Reparem que, à luz dos conhecimentos atuais, era um teste realmente de avaliação sumativa. Porquê? Porque fazia um balanço, um ponto de situação naquele momento. Mas a utilização que lhe era dada era formativa. Porquê? Porque dávamos feedback aos alunos através daquele teste. Quando a gente dizia não conta para a nota, eu não estava a mobilizar aquela avaliação sumativa, porque o nome dela é realmente sumativa, para efeitos de classificação. Estava a mobilizá-los para efeitos de dar feedback aos alunos. E depois, na semana a seguir, ou passado 2 aulas, é que dava o teste somativo final, esse sim mobilizado para efeitos de classificação. Eu fui claro com isto. Fui. É que isto de dar aulas entre aspas. Os professores estão sempre com as aulas na cabeça. De falar para as pessoas e depois não ter feedback é complicadíssimo. Não é? Mas isto estou a ser claro. É muito claro, professor. Temos feedbacks muito bons no bate-papo. É que eu não estou a olhar para o bate-papo. Ora bem, mas, reparem, onde é que eu quero chegar? O nosso amigo Bloom, que é atacado, behaviorista, disto, daquilo, daquilo outro, claro que estava num tempo em que os recursos teóricos não são os de hoje. Nós hoje pensamos nas abordagens socioculturais da aprendizagem. Nessa altura não havia nada disso. Nessa altura havia o behaviorismo, havia o associacionismo psicológico e, portanto, ele baseou-se nos instrumentos que tinha do ponto de vista teórico, não é? O cognitivismo estava a emergir e emergiu com força, passado em 76 e a partir daí para cá. Mas ele meteu isto nos sistemas escolares em 71. Mas repare, em 71, a avaliação formativa não contava rigorosamente para nada de classificação. Estou a ser claro? Portanto, em 1971. E agora há esta coisa, tem esta febre da classificação, esta coisa da classificação, que é o grande problema das pessoas. Eu tenho pessoas que têm a maior consideração, mas mesmo a sério, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pedagógico, etc. Que às vezes a gente está numa coisa destas, ou presencial, ou à distância, e depois me telefona, ou coisa a dizer, mas como é que isto aqui, como é? E eu disse assim, o que me estás a perguntar são coisas que têm a ver com a classificação. Nada disto é avaliação. Tu estás preocupado, ou estás preocupada, é com a classificação. E a pessoa depois diz, pois é, realmente é verdade e tal. Mas nós temos que classificar os alunos. Claro que temos que classificar os alunos. Mas antes de mais, temos que garantir que os alunos aprendam. Essa é que é a grande questão. E aqui volto a 70 anos atrás, numa coisa que agora tenho dito muitas vezes nestas situações como hoje, ao grande Sebastião da Gama, que eu sou um fã e na minha juventude fui muito influenciado por ele e é por isso, se calhar, que eu sou professor. Em que ele, há 70 e tal anos atrás, deu uma tarefa aos seus alunos numa escola onde ele dava aulas ali no Chiado, uma escola secundária, aliás era uma escola técnica, industrial e comercial, que eu agora fugiu-me o nome, mas Veiga Beirão. E ele deu uma tarefa aos alunos e os alunos perguntam-lhe assim, professor, isto é para a nota? E há 70 e tal anos atrás, o grande Sebastião da Gama, grande poeta, grande professor de uma raríssima intuição pedagógica, respondeu a esses alunos, não, é para aprender. Essa é que é a questão. Isto são coisas que são fáceis de se dizer, mas têm de ser mastigadas, têm que ser digeridas. E nesta linha de pensamento, eu diria, como a minha formação é de matemática, eu diria que se tiver um segmento de reta dividido em 8 partes iguais, geometricamente iguais, para ser mais direitinho, 7 dessas partes devem ser avaliação formativa. E o segmento de reta pode significar um período, ou pode significar 2 unidades didáticas, ou uma, o que quiser. 7/8 é avaliação formativa. Ou seja, avaliação cujo principal propósito
é ajudar os alunos a aprender, é contribuir para que eles aprendam. E um oitavo é para tratarmos de recolher informação formal, sistematizada, para podermos classificar os alunos, cujos dados vão ser mobilizados para a classificação dos alunos. Porque eu não sou contra a classificação, quer dizer, não sou contra nem sou a favor, quer dizer, neste momento, claro que se me disserem era melhor não classificar, era. Mas a gente vive na sociedade em que vive e nós temos de classificar e é isso que acontece. Claro que podemos ter sistemas de classificação muitíssimo melhores. Aliás, nós em Portugal, como sempre, temos estes problemas, desde a tipologia das escolas, que é uma coisa que me faz uma impressão muito grande. E que é difícil mexer. Ai do secretário de Estado ou do ministro que queira mexer na tipologia das escolas, porque surgem logo não sei quantos interesses. Mas a questão dos nossos sistemas, se assim se pode chamar, de classificação, nós temos um para o primeiro ciclo, temos outro para o segundo ciclo, temos outro para o terceiro ciclo, temos outro para o secundário. Quer dizer, isto é uma desarmonia. Portanto, mas eu não vou entrar por aí, quer dizer, eu hei de escrever em breve sobre essa questão. A questão que está aqui é que nós, naturalmente, temos de classificar os alunos. E depois as pessoas dizem, mas são 7 oitavos, para andarmos aqui a brincar, só um oitavo para levarmos as coisas a sério, que é assim que muitas pessoas podem pensar. Não, eu penso precisamente ao contrário. Eu penso que 7 oitavos é para levar as coisas a sério, é para mudar a pedagogia, é para pôr a aprendizagem na primeira linha, pôr a aprendizagem no centro das nossas preocupações. É para seguir o Sebastião da Gama, que disse há 70 e tal anos, isto é para a nota? Não, é para aprender. Portanto, é encontrar as melhores formas de desenvolver o currículo. Evidentemente que as pessoas perguntam, mas como é que se classifica agora? Agora não é possível classificar. Então não é possível classificar. Eu posso prever, no início do ano, um teste, ou 2 testes, ou um trabalho de grupo, que é outra coisa que eu não percebo. Outra coisa que eu não percebo é como é que a escola portuguesa, e não só, outras escolas, por essa Europa fora nem tanto, mas desvaloriza tanto o trabalho de grupo dos alunos. Como é que é possível uma sociedade que ainda hoje estive a ouvir, estava a almoçar, estava a ouvir agora os nómadas digitais, isto agora uma pessoa tem que andar aqui a par destas coisas, e os nómadas digitais, que trabalham todos em grupo, e que tanto trabalham aqui como no outro lado qualquer, mas funcionam em grupo, nas empresas, tenho um filho que trabalha numa empresa matricial, em que eles só trabalham em grupo uns com os outros, etc. Portanto, e nós na escola negamos o trabalho de grupo. Porque achamos que há umas coisas que são a sério, por exemplo, a avaliação sumativa para classificar, isso é uma coisa a sério. É objetiva, é bem feita, partimos do princípio que aquilo é acima de qualquer suspeita e não há nada, do ponto de vista científico, que garanta isso de maneira nenhuma. Não há nada do ponto de vista científico que diga que a formativa que é melhor que a sumativa ou vice-versa. Não há nada que diga, reparem, que a avaliação formativa não pode ter números. E as pessoas acham, a avaliação formativa não tem números. Portanto, às vezes o Domingos Fernandes vai a um sítio, a um lugar, a uma escola, ou vai a um seminário, e diz assim, não, estou a falar aqui da avaliação formativa e vira-se alguém, professor, dá licença, avaliação formativa. Professor, isso pá, há 30 anos que a gente já faz isso e tal, como quem estás aqui a falar e tal, mas isso... E eu, sim, mas isso é extraordinário, quer dizer, ainda bem, que há 30 anos já fazem isso, muito bem. Então, mas porquê é que diz isso e tal? Porque nós não damos números, nós não usamos números, nós só escrevemos. Portanto, isto tem a ver com a falta de clarificação conceptual que é absolutamente essencial. Não é preciso muita coisa, mas perceber o que é a avaliação formativa com base naquilo que é o conhecimento científico é necessário. Não é? E é necessário conhecer isso. Assim como é necessário conhecer o que é a avaliação sumativa. Porque há pessoas que dizem assim, nós não fazemos avaliação sumativa. O professor, aqui não, nós só fazemos avaliação formativa. E a questão é esta, se só fazem avaliação formativa, alguma coisa não vai correr bem ali. Porque não há momentos para fazer um ponto de situação, para fazer um balanço acerca daquilo que os alunos sabem e são capazes de fazer. Por isso, eu, há uns anos para cá, quer dizer, acho que, primeiro, temos que falar em avaliação pedagógica, por causa das razões que eu já vos disse lá mais atrás,
E em segundo, meter na avaliação pedagógica, considerar a formativa, a sumativa sem fins classificatórios e a sumativa com fins classificatórios. E qualquer dia vou-lhe lá meter a classificação, porque a classificação, se for bem pensada, se for bem estruturada, se for mais inteligentemente organizada, pode contribuir para a aprendizagem dos alunos. Eu agora ando nessa, da classificação. Portanto, que é preciso nós desenvolvermos isto do ponto de vista científico, do ponto de vista do conhecimento que existe, o que é que há e o que é que a investigação nos diz. E, portanto, eu acho que estas três componentes, avaliação formativa, sumativa com aquelas duas versões e classificação, merecem ser pensadas. Temos de as pensar melhor, não é? E, naturalmente, eu não sei como é que estou de tempo, Cristina. É melhor acabar, não? Não estou a ouvir, não estou a ouvir. Eu não liguei. Estamos bem porque estamos a gostar, acho eu. Não, mas o tempo. Que as pessoas têm. Eu quero que as pessoas. Eu desejaria que as pessoas levantassem questões, se assim estiver previsto. Não estou a ouvir, Cristina, não estou a ouvir. Carreguei. Desculpe, não carreguei bem. Eu penso que estamos na hora, ainda não chegamos aos 50 minutos, professor. Estamos. Então eu vou mais caminhar. 10 minutos. Sim. Acho que estamos bem. Está bem? Tá bem. Eu vou caminhar então para o final. Mas tem aqui feedbacks a dizer que estão encantados, que está a ser muito claro, está a ser uma excelente reflexão para todos, para além de outros contributos que depois eu irei partilhar com questões. Está bem, professor? Está bem, muito obrigado. E agradeço a todos, enfim. Hoje é sexta-feira, estamos tranquilos e agradeço as vossas reações, porque é importante, naturalmente, mesmo nesta fase da minha vida, o feedback é sempre importante. Não é? É que o feedback eu costumo às vezes dizer uma coisa que não é muito bonita, mas é a espinha dorsal da avaliação formativa. É o seu real conteúdo, se assim se pode dizer. O feedback é o real conteúdo da avaliação formativa. E porque o feedback deve ter aquelas características que eu referi há pouco, não é? De tornar os alunos conscientes acerca de três coisas que são fundamentais, que eu não vou repetir. Portanto, o feedback e depois também o feed-up e o feed-forward, que eu não vou agora detalhar, mas se já ouviram falar no Projeto Maia, há umas folhas que a gente produziu e que escreveu, e há uma sobre feedback muito bem feita, que foi escrita pelo meu colega Eusébio André Machado e que está muito bem escrita, está muito bem feita e é muito clara. E se já ouviram falar do ResearchGate, na minha página do ResearchGate isso está disponível, essas folhas desse projeto estão disponíveis. E, portanto, há lá uma folha precisamente sobre feedback. E o feedback tem realmente um impacto enorme em todas as idades. Em todas. Eu preciso de feedback. E aquele feedback que a Cristina agora fez o favor de me dar, para mim é muito importante. Quer dizer, porque a pessoa nunca sabe se está a fazer as coisas de maneira que seja a fazer-se entender e tal. Isto é importante, não é? Porque se fosse de outra forma, eu teria de corrigir aqui algumas coisas e todos nós sabemos disso. Mas deixem-me só dizer-lhes que nós temos que... Eu acho que o sistema educativo português é um bom sistema educativo em qualquer parte do mundo, a começar pela Europa. Nós estamos sempre... Nós somos esta coisa do fado, esta coisa do destino, da desgraça, da desgraçadinha e do desgraçadinho. Quer dizer, nós temos uma certa dificuldade em aceitar que fazemos bem as coisas, não é? Ou que fazemos coisas bem. E nós realmente temos feito coisas boas, sobretudo depois da democracia, não é? Sobretudo e fundamentalmente nestes últimos 40, 50 anos, não é? Quer dizer, vamos a caminho de quase 50 anos de democracia. E uma das coisas que fizemos foi construir um sistema educativo que não envergonha ninguém em termos internacionais. Isto é bom que se diga, não é? Com alguma cautela, naturalmente, porque nós trabalhamos muito bem ou muito bem,
com determinadas faixas de alunos, com determinados estratos de alunos, que são aqueles que pertencem às classes médias baixas para cima. Das classes médias baixas para até às altas, nós trabalhamos muito bem. Onde nós temos dificuldade, e isso, desculpem-me, temos de fazer tudo para ultrapassar esse problema, é com a diferença. Nós lidamos muito mal com a diferença. E toda a gente conhece casos desses, de miúdos que tiveram que abandonar a escola por causa disto e por causa daquilo, tiveram que fazer alternativas e tal, porque nós somos muito rígidos, não é? Embora estejamos a melhorar, nós somos muito rígidos, as nossas escolas não estão, a grande maioria, não estão adaptadas, não estão vocacionadas, não estão interessadas, não estão, sei lá, não estão orientadas para trabalhar melhor com os miúdos que mais precisam de nós, que são as crianças que vêm dos estratos socioeconómicos mais desfavorecidos. Isto não tem nada a ver com a minha posição política. Claro que eu tenho aqui uma posição política e também não tenho vergonha nenhuma, tenho uma ideologia. Não é? As pessoas às vezes usam a palavra, a ideologia. Não. Pois claro que as pessoas têm que ter ideologia, têm que pensar, têm que defender princípios, não é? E aqui o princípio baseia-se também na ciência, porque a ciência diz uma coisa que é fundamental e que está completamente comprovado pela psicologia cognitiva. É que todos os alunos podem aprender. Aprendem. Todos. Claro que estamos aqui a pensar, como diz um amigo meu, que é normal. Dentro, enfim, chame-se normal entre aspas, mas quer dizer, porque há casos de crianças com profundíssimos problemas e pronto, aí estamos numa exceção. Agora, todos os alunos podem aprender. Não é? E, portanto, a partir daí, quer dizer, não há justificação plausível para que nós, sistemas escolares, não estou a falar do professor João ou da professora Maria, não estou a falar de professores individuais, o sistema escolar português deixe de ter isto em conta e que não encontre, não é desculpável nós, no sistema escolar, não encontrarmos alternativas, não encontrarmos modos de funcionamento, não é, que permitam que todos os alunos efetivamente aprendam. Não é? É claro que, se nós formos a ver, nós neste momento já temos muitos agrupamentos que estão organizados de uma certa forma em que quando um aluno revela uma dificuldade é imediatamente sinalizado e imediatamente tem apoio no dia seguinte. Eu tenho aqui um vizinho, um agrupamento vizinho aqui perto de mim, onde eu vivo, aqui, que toda a gente conhece e que tem sido foi já muito mediatizado, em que não há reprovações até, se não for até ao nono, é pelo menos até ao sexto. E não há reprovações, mas os alunos não passam sem saber, porque ninguém defende isso. Isso é fácil, quer dizer, mas ninguém defende que os alunos passem sem saber. Isso seria, a pior discriminação seria uma coisa até bastante mazinha, digamos assim, bastante cínica, não é? Passar os alunos sem saber, não é? Não é essa a questão. A questão é da organização e funcionamento pedagógico da escola, como um todo, e depois a organização e funcionamento pedagógico do trabalho das aulas, digamos assim, daquilo que são as aulas. E, portanto, eu confesso que me perdi aqui um bocado, porque queria dizer 2 ou 3 coisas antes de terminar, mas uma delas que não me esqueço é nós temos que caminhar, a pouco e pouco, mas a caminhar, para uma pedagogia mais baseada nos critérios, não é? Nos critérios de avaliação. Não é? E os critérios de avaliação estão a levar, enfim, estão a ser postos, quer dizer, estão a aparecer finalmente no sistema educativo ou escolar português como critérios de avaliação mesmo. Porque o que aconteceu e o que acontece em muitos casos, durante anos e anos e anos, é que 80% cognitivo, 20% não cognitivo, e isto eram os critérios de avaliação. E isto nem são critérios de avaliação, isto não são critérios de avaliação. Isto é um algoritmo para classificar. Não é? Agora, é um algoritmo que eu deixo à vossa consideração pensar se é um algoritmo que realmente, como é que eu ia dizer? Não quero... É um algoritmo assim pobrezinho, não é? Quer dizer,
é 80% cognitivo, 20% não cognitivo, que é isto. Quer dizer, o que é que isto significa? Qual é o significado que isto tem? Não é? O não cognitivo, isto significa o quê? É a fase símia da escola, como eu costumo dizer? Será a fase símia em que está toda a gente desmiolada? Ou é aquela bolsa que nós temos ali de valores, se for no secundário são 4 valores, que eu tenho ali para distribuir da forma que eu entender, tendo em conta o comportamento, tendo em conta o trabalho de casa, ou o brinco na orelha, ou o cabelo pintado de verde, cabelinho pintado de verde, vais longe, vais, anda que tu vais ver, e tal, sei lá. Estas coisas que acontecem com os seres humanos. Portanto, nós somos seres humanos e, portanto, ou seja, o que eu quero aqui dizer, e garanto-vos que é sem maldade rigorosamente nenhuma, é que isto é muito pobrezinho. E nós temos de pensar melhor sobre como classificar os nossos alunos. Essa é uma parte que também é muito relevante. Temos de ter uma política para a classificação dos alunos. E para classificar melhor os alunos, com mais significado, com real significado, relacionado com as suas aprendizagens, porque classificar não é dar a nota que ele merece, como dizia a Susan Brookhart, aqui há muitos anos. É a nota que corresponde às suas aprendizagens. Não é aquilo que ele merece, porque é bonzinho, ou porque é boazinho, ou porque é mazinho, ou porque não sei o quê. Não é? É porque o seu desempenho demonstrou estas aprendizagens. Assim. E é isso que temos que nos agarrar. Ou seja, uma classificação cada vez mais associada às aprendizagens dos alunos. Não é? E, portanto, e mais associada aos critérios. E nós, nos critérios, temos de ser muito, muito, muito minimalistas. Se me permitem, não me levem a mal, mas não embarquem em listas infindas de critérios. Isso é a pior coisa que se pode fazer, porque nós temos de ser, tem que haver um lugar para o discernimento, não é? Para a lucidez, para os pés assentes na terra e olhar para ali, para os domínios do meu currículo, para aqueles 3 domínios, ou os temas, ou lá como lhe queiram chamar, e dizer assim, o que é verdadeiramente fundamental aqui? Não é? E eu arranjar critérios que, naturalmente, me permitam ficar a saber o que é que os alunos sabem e são capazes de fazer com o maior rigor possível. Portanto, eu acho que vale a pena investir nos critérios e associado aos critérios, a esta pedagogia dos critérios, estão várias possibilidades depois de desenvolver os testes, de desenvolver os trabalhos de grupo, as tarefas que eu lhes proponho, de desenvolver meios que permitem aos alunos e a nós próprios de conhecer melhor como é que eles aprendem, que é o caso das rubricas de avaliação. Portanto, os critérios, uma pedagogia mais baseada em critérios será com certeza uma pedagogia em que o barco anda menos à deriva. E, tanto quanto possível, isto agora sei que vou mexer aí com as pessoas, mas não tem de se preocupar, mas tanto quanto possível, um agrupamento deveria ter, se não todos, praticamente todos os critérios, agora vou dizer uma coisa um bocadinho, comuns a todos os anos de escolaridade e a todas as disciplinas. E a raiz disto é a natureza transdisciplinar da avaliação. E, para terminar, porque isto é bastante complicado, não é bastante complicado, pode levantar aqui vários problemas às pessoas. Dou o exemplo do conhecimento. Que ainda por acaso esta manhã alguém me telefonou, porque estão a fazer uns critérios, por acaso até muito bem feitos, um agrupamento que eu tenho lá, umas pessoas amigas, e telefonaram hoje de manhã e reparem, eu dou sempre o exemplo do conhecimento. Não é? Conhecimento, porque os critérios devem ser definidos só por uma palavra. Eu cheguei a ver critérios definidos como objetivos, punham lá os objetivos e impôs os critérios. Não. O critério é uma palavra, o conhecimento, comunicação, resolução de problemas, uma ou duas, é uma expressão tão minimalista quanto possível. Não é? E, portanto, o conhecimento pode ou não pode ser um critério? Bom,
pode haver aqui uma discussão. Eu vou terminar dentro de 3 ou 4 minutos. Pode haver aqui uma discussão. E eu posso querer considerar, no conhecimento, posso querer considerar os conceitos fundamentais que ali estão relacionados com aquele conhecimento, posso querer considerar a mobilização, a integração, a integração, a mobilização e a utilização daqueles conhecimentos ou daqueles conceitos para resolver problemas, posso querer considerar o conhecimento de procedimentos, ou seja, nós naquela escola, naquele conceito pedagógico, chegamos à conclusão que para nós, nesta escola, conhecimento inclui estas coisas todas. Estamos de acordo? Ok? Eu pelo menos estou. Bom, não, estamos de acordo. O que eu queria perguntar não era se estávamos de acordo, era se estava a ser claro. Obrigado. E, portanto, nesta concepção, imagina que chegávamos a esta concepção. Então, a questão que se levanta a seguir é: o conhecimento faz sentido no primeiro ciclo? Aliás, eu até vou ao pré-escolar. Faz sentido usar conhecimento como um critério no pré-escolar? Bom, se calhar faz, não é? Faz sentido no primeiro ciclo? Se calhar faz. Faz sentido no segundo ciclo? Faz. No terceiro? Faz. No secundário? Faz. Ok. E a educação física? Faz sentido um critério chamado conhecimento? Claro que faz. Eu estou-me a antecipar porque a dinâmica aqui tem de ser esta, porque eu estou a querer terminar. Claro que faz. E na física? Também faz. E na matemática? Também faz. E na educação visual? Também faz. Então, e na língua portuguesa? Também faz. E no 11º ano? Também faz. Portanto, nós temos aqui um critério, reparem bem, temos aqui um critério que serve para a escola toda. Desde o pré-escolar até o 12º ano. Agora, os níveis de consecução do critério, ou seja, os descritores, naturalmente, que têm de ser redigidos, não é? De forma a nós distinguirmos os 4 níveis, ou os 3 níveis, ou os 5 níveis que se convencionar utilizar de consecução. Não é? Mas, mesmo esses níveis, eles podem ser redigidos de tal maneira que podem ser utilizados indistintamente. Não é? O que é que varia? O que varia é que na física eu tenho uns conceitos, na matemática tenho outros, na educação física tenho outros, na educação visual tenho outros, etc. E, portanto, o mesmo em relação à resolução de problemas, que é outro critério fundamental. O mesmo em relação à escrita, que devia ser um critério, enfim, se eu mandasse, em todas as disciplinas tinha de se escrever. Mas eu não mando, ainda bem. Não é? Porque a escrita é absolutamente fundamental, estruturante no desenvolvimento da inteligência e do desenvolvimento cognitivo das pessoas. Não é? E, portanto, o que eu quero aqui dizer é que, a propósito deste telefonema que recebi hoje de manhã, de uma estimada amiga minha, em que eles fizeram um trabalho excelente. Porquê? Fizeram uma base com critérios a usar por toda a escola, 5 ou 6 critérios, não foram além disso. É que o problema, minhas caras amigas e meus caros amigos, é que nós temos de ter algum tempo para pensar. Pensar é muito difícil. Há uma grande trabalheira, é verdade. Pensar é o diabo. É? Mas temos que fazer esse esforço. Porquê? Porque eu não vou agora olhar para as aprendizagens essenciais e não vou fazer 200 critérios com base nas aprendizagens essenciais, porque tornam aquilo uma hidra de 7 cabeças e depois ninguém faz nada, anda tudo desorientado e fazem lençóis de coisas, de grelhas e subgrelhas e infragrelhas e supergrelhas que parecem, como eu costumo dizer, peço desculpa àqueles que já ouviram, parecem daqueles lençóis king size. Não é? Aqueles lençóis para as camas king size, quer dizer, aquilo parece uma coisa enorme. Não façam isso, não devemos ir por aí. Nós devemos ir por coisas muito simples, porque quando eu tenho, imaginem, vou dizer um número à toa, 6 critérios para um agrupamento todo, isso para mim, Domingos Fernandes, significa que houve ali um esforço enorme, que foi o que esta minha amiga fez na sua escola com os seus colegas. Eles têm meia dúzia de critérios, constituíram uma base e disseram assim à escola: esta é a base que nos deve orientar a todos. Agora,
Se há ali um grupo que é muito especial e que para eles há uns critérios assim, muito coisa e tal, então ponham lá os vossos critérios, o que interessa. Mas o que interessa aqui é que os meninos aprendam. Agora, finalmente, e termino, os critérios devem, ou seja, eu devo usar critérios para olhar para os critérios. E um dos critérios é que eles devem ser no número bastante reduzido, tão reduzido quanto possível, e devem ser compreensíveis por parte dos alunos, por parte dos pais e por parte dos professores. Não é? E devem ser disponibilizados a todos os alunos. Reparem a vantagem que existe num agrupamento, ter um conjunto de critérios que são comuns a toda a escola, porque isso vai canalizar os esforços de ensino e os esforços de aprendizagem e está toda a gente a remar naquele sentido, seja na física, seja na educação visual, seja onde for. Senão parece uma coisa como aqueles carrinhos da feira, que agora, coitado, está tudo fechado, aqueles carrinhos das festas da Senhora da Agonia, lá na minha terra, em que cada carrinho andava lá para o seu lado, ou aqueles barcos dos lagos, em que cada um andava para o seu lado e ninguém, no fundo, andava tudo à deriva. E nós precisamos, numa instituição tão importante e tão fundamental como a escola, de não andar à deriva, de ter um rumo. E para ganhar esse rumo, pedagogicamente, os critérios podem ajudar bastante. E fico-me por aqui, Cristina. Muito obrigado a todas e a todos pela... Muito obrigada, professor. Eu acho que nós agora vamos já ativar o som para que toda a gente possa dar uma salva de palmas ao professor, porque eu acho que ele neste momento merece. Agradeço a todos. Muito obrigada, professor. Nós temos aqui agora um conjunto de comentários. Os comentários eu vou-lhes mandar, tudo aquilo que foi gravado do bate-papo, algumas coisas que alguém ainda pode colocar, e eu esses vou-lhes mandar, que é para perceber. Dizem que foi bravo, excelente comunicação, muito obrigada, professor, pela partilha, todas estas coisas que as pessoas estão aqui a dizer, e portanto eu vou salvar, vou gravar e vou-lhe enviar, está bem, professor Domingos, para lhe darmos também o feedback. Tudo aquilo que foi o seu trabalho connosco aqui neste momento. Mas há aqui algumas questões que se calhar era importante debater ou dar alguma resposta, algumas foi dando ao longo do processo, eu fui registando aqui algumas delas e se calhar era importante escolher 2 ou 3 para o professor, sobre as quais o professor podia falar. Uma delas diz: parece-me que muitos professores estão a confundir rúbricas com critérios de avaliação e de classificação. Pode esclarecer? Diz esta questão. Outra questão do Euclides de Cabo Verde diz que, caro professor Domingos, há uma afirmação que ouvimos de forma recorrente: as ciências exatas. Será no fundo correto dizer que existem ciências exatas? Não é o homem que faz a ciência? Qual é o homem e mulher, exato, sempre assertivo no seu raciocínio? Na minha humilde opinião, sobrevalorizamos em demasia. É um comentário. Depois há aqui uma questão que está relacionada agora com as tecnologias, garantidas as questões éticas. Qual é a sua opinião sobre a utilização de tecnologias de avaliação online? Foi o colega Vítor Gonçalves que colocou, com destaque para algumas que foram ponderadas e usadas no final do ano letivo passado nas universidades e politécnicos, como Respondos, Textos, Proctorexam, Exam, entre outras. Outra questão diz que pode uma avaliação sumativa assumir também o propósito da avaliação formativa? Eu acho que já respondeu a esta há pouco. Outros dizem que se revêem em tudo o que disse. Está aqui outra. Mas como todo este processo é dificultado pelo elevado número de alunos por turma
e níveis que muitas vezes um só professor tem no horário. Como fazer isto com 8, 9 ou 10 turmas? Uma colega que está em São Tomé e Príncipe, Maria José Rodrigues, diz que gostou muito do professor e tem que ir a São Tomé e Príncipe fazer também uma comunicação e falar sobre avaliação pedagógica. Já lá estive. Pronto, outra questão, para serem questões mesmo, a propósito da avaliação formativa, o colega Carlos Teixeira ainda há a considerar as práticas em que a avaliação formativa se confunde com uma avaliação dos comportamentos e das atitudes. Então faz-se uma grelha em que há 70% para a avaliação sumativa, notas dos testes, e 30% para a avaliação formativa, comportamentos e atitudes. Professor, o professor está mesmo agora a falar nisto, mas podemos se calhar comentar um pouco mais esta questão. Depois há outra aqui. O problema é que as escolas também começam a ter sérias dificuldades de gerir com os docentes que têm formas eficazes de dar resposta mais individualizada aos alunos. As coadjuvações, os apoios, as mentorias em certas escolas não se conseguem implementar por falta de créditos horários nas escolas. São comentários, professores. E depois há uma pergunta aqui deste último ponto que o professor falou, que é relativamente o conhecimento não será um domínio? Pergunta. E outra colega diz, precisamos de exemplos de critérios, nesses moldes em que o professor falou, para trabalhar nos agrupamentos. E deixo-me com esta questão. E só queria dizer aqui, fazer um comentário quando o professor falava do pré-escolar, e porque é a minha menina dos olhos, é a educação de infância. Uma das questões que eu trabalho é a documentação pedagógica em educação de infância. E claro que não há classificação, por isso encontra-se um bocadinho mais facilitada. Mas as escolas, os agrupamentos neste momento até estão a moldar a avaliação na educação pré-escolar e, portanto, estão a uniformizar processos, a querer que tudo... Não são os critérios, são as grelhas que avaliam todos. E depois há outra situação que verificamos, nós estamos aqui em projetos com escolas e uma das coisas, com agrupamentos de escolas, uma das coisas que nós verificamos é que há professores especializados para fazer fichas de trabalho, fichas de avaliação, e depois grelhas para avaliar, todos. Portanto, há um conjunto de professores que se especializam para fazer isto, e pronto, é comentar um bocadinho este tipo de situação que vão ocorrendo em diferentes agrupamentos. Professor, tem outra comunicação para fazer. Eu vou procurar ser o mais sintético possível e, antes de mais nada, agradecer naturalmente as questões que foram formuladas, porque e algumas delas, quer dizer, eu realmente não abordei, outras abordei talvez não com a clareza ou com a profundidade desejável, e eu vou procurar responder o melhor possível, não é? A primeira questão, que é relativamente às rubricas versus os critérios, as rubricas não são confundíveis com os critérios. Quer dizer, agora, para construir rubricas, nós temos de utilizar critérios. Portanto, nós temos o essencial da rubrica, não é? É ter lá um conjunto de critérios, porque sem eles nós não podemos ter rubricas. Não é? Portanto, eu acho que esta questão, espero que fique claro, que nós, para construirmos uma rubrica, temos de ter os critérios de avaliação e os níveis, naturalmente, de consecução desses critérios, ou se quiserem, os descritores desses critérios, que depois nos vão permitir a nós, e sobretudo aos alunos, não é? Vão permitir que os alunos, inclusivamente, participem ativamente no processo da sua autoavaliação. Eu não falei há bocado, mas a autoavaliação realmente é um processo eminentemente cognitivo. Quer dizer, em rigor, até é um processo metacognitivo, porque no fundo não é perguntar ao aluno quanto é que acha que merece. Isso não é...
A gente pode perguntar, isso não há mal nenhum nisso, mas isso não é autoavaliação. Isso, quanto muito, seria autoclassificação, quer dizer, achar o que merece. Nem a pergunta é uma pergunta muito adequada, se pensarmos bem, não é? O que é que tu achas que aprendeste? Se calhar é a pergunta melhor, não é? Bom, mas, portanto, esta questão das rubricas, eu espero que esteja clara, não é? Depois, há outra questão do nosso amigo de Cabo Verde, Euclides, que tem toda a razão, não é? A história da ciência vai-nos mostrando, e a história do conhecimento científico vai-nos mostrando que realmente, para já, há cada vez uma interação maior entre as ciências ditas exatas, que eu há bocado até usei, ditas exatas ou consideradas exatas, já com essa cautela. Mas dizia eu que, hoje em dia, eminentes cientistas, um pouco por todo o mundo, e em Portugal, enfim, toda a gente conhece o professor Sobrinho Simões, que é um homem patologista, em que ele está sempre a dizer, mas sempre a dizer que as ciências sociais têm que cada vez mais estar na discussão das questões relacionadas com a medicina, isso há muito tempo que estão, não é? Mas nas questões da física, nas questões da matemática, portanto, cada vez mais, não é? É como a sociologia e as ciências sociais em geral, reparem, têm de estar cada vez mais na discussão das questões da saúde. As questões da saúde não são questões exclusivas dos médicos e dos enfermeiros, assim como as questões da educação não são questões exclusivas dos professores. Há um conhecimento que é próprio dos professores, há um conhecimento que é próprio dos médicos e dos enfermeiros, etc., e que temos de respeitar. Mas, quer dizer, há outras pessoas que estudam situações, não é? Que estudam dinâmicas sociais, que estudam comportamentos sociais, que estudam o que quer que seja, que tenha a ver com o desenvolvimento daquela prática de medicina ou daquela prática de engenharia e tal, em que as ciências sociais não podem deixar de estar. Portanto, o nosso amigo Euclides fez uma observação muitíssimo pertinente do meu ponto de vista. Agora, a utilização das tecnologias nos exames. Bom, isto, eu acho que as tecnologias têm um papel fantástico, um papel, ou aliás, têm não, podem ter, assim é melhor dito, podem ter um papel muito relevante. Eu vou confessar aqui a minha ignorância acerca de muitos programas que existem supostamente para avaliar melhor os alunos, online. Mas os poucos que conheço, se calhar tive azar, não é? Têm uma pedagogia por trás que é completamente desfasada daquilo que estivemos aqui a falar hoje. Não é? Ou seja, eles centram-se fundamentalmente nos exames, nos testes e mais, até vão, eu até agora não me esqueço, não me recordo do nome em inglês, tem um nome próprio, que em Portugal também já está a ter sucesso em algumas universidades, sobretudo nas universidades, que é um sistema com uma câmara que controla o que é que o aluno está a fazer enquanto responde a umas perguntas online, portanto, para ver se ele copia ou se não copia. Portanto, quer-se fazer aqui uma coisa que eu francamente, quer dizer, acho um pouco estranho, mas a verdade é que estas companhias que fazem isso ganham milhões e vendem isso para todos os sistemas do mundo e se calhar em Portugal vão ter um grande sucesso, sobretudo nas universidades. Porque nós não podemos desligar a questão do online, quer dizer, de que é que me vale a mim o online, quer dizer, não, deixem-me dizer de outra maneira. Já temos investigação nacional, sobretudo internacional. Reparem, já temos investigação internacional que nos mostra que um professor ou uma professora que, imaginem, funciona numa pedagogia em que o currículo não se diz, o currículo não é uma coisa que se diz, é uma coisa que se pensa, é uma coisa que se reinventa, é uma coisa que se vive, é uma coisa, como dizia o Bento Jesus Caraça há 80 anos, não é? Um grande matemático português, um homem de raríssima, é como o Sebastião da Gama, de intuição pedagógica fantástica, não é?
que nos colocava a questão, nós temos duas maneiras de olhar para a ciência. Ou olhamos para a ciência como uma coisa feita, como uma coisa que já está tudo feito e, portanto, vamos dizê-la. E isto implica o quê? Implica, essencialmente, apelar a que os alunos reproduzam aquilo que lhes é dito, não é? Ou aquilo que está nos manuais, ou vamos ter uma ciência que é interpelativa, que é uma construção humana. Não é? E se há uma construção humana, nós vamos ter um ambiente dentro da sala de aula, ou dentro da escola, não é? Em que os meninos têm que olhar para padrões, em que têm que ver se põe o feijão a germinar, quanto é que mede hoje o caule, e amanhã quanto é que mede, e depois da manhã, e como é que vou organizar esses dados, e por aí fora. Isso é um outro currículo. E, da mesma maneira, temos uma outra avaliação aí associada, uma avaliação diversificada, enfim, com as características que eu aqui estive a dizer. O que é que acontece? As pessoas, diz essa investigação, que as pessoas que utilizam este tipo de abordagem, digamos, mais cosmopolita, mais aberta, mais participativa por parte dos alunos, etc., etc., foram as pessoas e os seus respectivos alunos que menos problemas tiveram em termos de aulas online, digamos assim. E, portanto, porquê? Porque as pessoas diversificavam as tarefas de avaliação, as pessoas não faziam só teste. Agora, as pessoas que diziam assim, eu tenho que fazer um teste aos alunos, e entraram naquela coisa, então tem que ir buscar as tais câmaras e os tais sistemas para montar, e para ver se o aluno não copia, quer dizer, entrar numas coisas. Portanto, eu acho que tem de haver aqui, digamos, um lugar para pensar em estratégias que online funcionem bem para que os alunos possam aprender e para que eu possa avaliar decentemente e possa avaliar responsavelmente aquilo que os alunos sabem e são capazes de fazer. Não é? Tem de haver, lá está, é por isso que os tais que diversificavam, etc., foram os que menos problemas tiveram. Aqueles que estão mais agarrados a determinadas práticas tiveram mais dificuldades. Não é? Porque nós não podemos, online, reproduzir aquilo que acontece nas salas de aula. Não é? Quer dizer, é muito difícil. E, portanto, eu sei que a questão do Dr. Vítor Gonçalves é uma questão que faz todo sentido, não é? Mas os sistemas que eu tenho visto, mas se calhar vi muito poucos, claro que há outras, mas foram muito nesta perspectiva que acabei de dizer, o que não me parece que é muito positivo. Claro que a avaliação sumativa, o que interessa aqui, talvez repetir, é o seguinte: a avaliação sumativa é sempre um ponto de situação, é sempre um balanço acerca daquilo que os alunos sabem e são capazes de fazer. Não é? Agora, nós podemos dar duas utilizações à avaliação sumativa. Esta é a perspectiva mais contemporânea, uma perspectiva que tem 15 anos, 20 no máximo, que é, ou nós mobilizamos essa avaliação sumativa para distribuir feedback, única e exclusivamente com esse objetivo, que era o que o Bloom já fazia, ok? Era o que o Bloom já fazia. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que eu posso dar um teste, classificar o teste, devolver o teste aos alunos, para fazer um ponto de situação e dizer, meus amigos, nós temos aqui problemas aqui, estamos bem aqui lá, é preciso fazer mais isto aqui, tal, e não mobilizar aquelas classificações para efeitos de classificação final dos alunos. Portanto, estou a dar uma utilização formativa à avaliação sumativa. Eu tive isso, quer dizer, quando andava na escola secundária, ou então no liceu, como se chamava na altura, havia professores, ainda hoje há, não é? Professores que fazem isso. Chegam ali uns tempos antes do teste e dizem, vamos fazer umas revisões e tal. E pode fazê-lo oralmente, faz umas perguntas e tal. Isso é avaliação sumativa, com o propósito de eu dar feedback aos alunos para eles se prepararem melhor para o teste. Se calhar para lhes dar feedback, para dizer, vocês têm de ler isto, tal, porque isto ainda não está bem. Ou então vou-vos explicar aqui e tal. Não é? É para isso que serve a avaliação sumativa, pode servir a avaliação sumativa. Portanto, ela aqui está a ser claramente utilizada com fins formativos. Não é? Mas reparem, eu quando fiz o curso, houve um professor meu que me marcou muito positivamente, foram muito poucos, mas esse marcou-me definitivamente, estou a falar na universidade.
os dedos de uma mão, ainda sobram dedos para ver aqueles professores que realmente me marcaram positivamente. Talvez eu seja um bocado exigente, mas a verdade é... Mas felizmente tive alguns. E um deles dizia assim, vocês agarrem-se às definições. Ele dizia assim, agarrem-se às definições. E aqui é mesmo isso. Temos de nos agarrar às definições. A avaliação formativa é uma avaliação cujo propósito fundamental é distribuir feedback. A avaliação sumativa, qualquer que ela seja, é sempre um ponto de situação, é sempre um balanço, e posso mobilizar os seus resultados para efeitos de classificação ou posso mobilizar para efeitos de dar feedback aos alunos. Agora, o número de alunos por turma. Olha, eu já tive 90. Acho que foi o máximo que tive numa turma. 90. Tive vários anos, agora talvez menos, mas mesmo que tivesse 245 em 5 turmas ou 270, eu não mudava a minha opção pedagógica e a minha opção ideológica. E poderão dizer muitos queridos e queridas amigas que aqui estão hoje, mas quer dizer, com 30 alunos por turma, vezes 6 turmas, como é que uma pessoa pode fazer e tal? É que a questão, eu compreendo isso, é obviamente que eu não vou fazer a mesma coisa do que se tiver 10 alunos ou 15 alunos. Não é? Tenho que usar estratégias diferentes, mas vejam se me percebem. Nós temos uma opção de fundo a fazer. Há uma opção de fundo. Há bocado exagerei Exagerei não, disse uma verdade, quer dizer, a nossa avaliação, em geral, é aquela que se fazia no século XIX. E a opção é essa, quer dizer, nós vamos estar ali com a perspectiva da escola como armazém de aulas, ou da escola como fábrica, ou vou para uma escola cosmopolita, em que se discute o currículo, em que nos desenvolvemos, em que abrimos as portas para perceber o mundo, em que deixamos que o mundo entre, em que percebemos um conjunto de coisas que decorrem, não é, da análise e da observação e da análise, melhor dito, daquilo que se passa à nossa volta. Não é? Isto são opções. E a opção pela avaliação formativa não me impede, independentemente do número de alunos, de a assumir. Eu nunca em tempo algum, deixei de a fazer. Agora, evidentemente que tenho 90 alunos, o que é que eu faço? Não vou, nem posso, dar feedback individual a todos os alunos por escrito. Não posso. Quando tenho uma turma de mestrado que tem 15 alunos, faço. Dou feedback individual ou por grupos, pequenos grupos, quando eles trabalham, posso fazê-lo. Agora, então, mas como é que se dá feedback a 90 alunos? Dá-se feedback a 90 alunos com base em tarefas que eu lhes peço para eles fazerem, eu faço uma análise dessas tarefas e depois dou feedback à turma toda, não escrevo. Dou, atenção, temos aqui 3 grupos ou 4 grupos diferentes, aqui nesta matéria há este problema assim, temos que corrigir isto, tal, e por aí fora. Portanto, é naturalmente uma situação mais difícil, sem dúvida. Mais difícil, quer dizer, que obriga a outro tipo de abordagem, não é? Portanto, essa é que é a questão. Acho que, pedagogicamente, nós temos as nossas opções. Não é? E os princípios, eu até vou falar melhor, os princípios é aquilo que é mais fundamental. E nós temos que nos reger por esses princípios, por essas opções. E é isso que nos deve mover. Porque, reparem, as grandes transformações, eu digo isto recorrentemente, porque eu aprendi ao longo da minha vida, tive muita sorte, tive professores fantásticos que me ensinaram imenso. Não é? E não foram muitos, mas foram alguns. E sobretudo as leituras que nós fazemos. E as experiências que vamos tendo também ao longo da vida. Quer dizer, e não há dúvida nenhuma, não é, que o que transforma a realidade, o que faz de uma escola onde os alunos normalmente gostam da escola, os alunos não gostam é das aulas, em geral. Não é? Acham que as aulas são uma grande seca. Não é? E é o que os alunos dizem, a investigação, isto não é conversa, isto é a investigação quando se ouvem os alunos. Os alunos gostam da escola, têm mais dificuldade em gostar das aulas, mas também gostam de muitas aulas. Não é? E o que é que faz a diferença nessas aulas? São as dinâmicas que o professor introduz. É a relação pedagógica, que é uma coisa que já está tão desgastada que mal se liga. Não é? E, portanto,
isto vem a propósito desta questão tão importante que alguma colega levantou, que é o número de alunos por turma. Portanto, evidentemente que não é bom ter 30 alunos vezes 7, é muita coisa, mas quer dizer, o que eu queria dizer, para terminar, já me lembrei, é que são as ideias que transformam a realidade. Não é? São as ideias. E nós, provavelmente com muitos alunos na turma, se calhar temos que ser até mais expositivos. Temos que, mas aí, quer dizer, temos de ter capacidades de comunicação. Não é usar as tecnologias, como eu costumo dizer, e peço desculpa àqueles que já ouviram isto, mas há uma história que eu nunca mais me hei de esquecer da minha vida, que é um professor da Universidade de Barcelona que, referindo-se à utilização dos PowerPoints, não é? Isto nas universidades é muito comum, não é? Usam os PowerPoints, não é? Com conversa do princípio até ao fim, são milhares de palavras dentro de cada acetato, e ele dizia-me assim, sabes, Domingos, os alunos estão ali, começam a ler aquilo de cima para baixo, de baixo para cima, começam a ler, depois o segundo PowerPoint, e ao terceiro, muerte por PowerPoint. Ao terceiro adormecem. Quer dizer, adormecem e ele chamava-lhe aquilo muerte por PowerPoint. Ou seja, nós estamos perante uma má utilização de uma tecnologia de ponta, não é? Porque as tecnologias é como tudo, não é? Nós podemos utilizá-las muito bem e podemos utilizá-las muito mal. Mas, tirando o PowerPoint, eu tive professores, e todos nós sabemos disso, não há mal nenhum em falar com os alunos. Não há mal nenhum, quer dizer, e há maneiras e maneiras de falar. Eu vou para a pé de meia dúzia de alunos, sem mais nada, sem PowerPoint, sem nada, e posso pô-los a ser ativíssimos durante a aula toda. Eles podem ser ativíssimos durante a aula toda. Ativíssimos do ponto de vista cognitivo. Posso lançar questões, posso trazer muitas coisas para a sala de aula. Não é? E, portanto, temos de pensar realmente nesta questão, porque eu fui muito marcado, sabem, por alguns exemplos, acho que todos somos. Não é? E há um exemplo que é o da professora Emma Castelo Novo, que já faleceu há uns anos aqui atrás, com 104 anos, com a bonita idade de 104 anos. Muito amiga de um grande matemático português de raríssima intuição pedagógica, também chamado Sebastião e Silva, que veio fazer uma comunicação a Portugal em 1982 sobre a matemática nos anos 80. E essa professora, Emma Castelo Novo, trouxe uma máquina de slides, que aqui as pessoas mais novas nem devem saber o que isso é, que é uma coisa que projetava uns slides que eram umas coisas individuais, tinham um caixilho e tal. Bom, eram slides diferentes destes do PowerPoint. E aquilo funcionava eram fotografias, não é? No fundo. Aquilo funcionava ou em circular, como estava a dizer a Cristina, ou então num carreto, eram nos carretos lineares. E aquilo tinha que se carregar lá numa coisa, e aquilo fazia desloc, e lá apareciam as fotografias. E a Emma Castelo Novo, nessa altura, nos anos 80, que já tinha 60 e tal, já estava aposentada do ensino secundário em Itália. Ela era doutorada em matemática, mas nunca quis ser professora do ensino superior. Quis sempre trabalhar com miúdos mais novos. E ela o que é que mostrou? Mostrou o que é que estava a fazer no domínio da matemática no Níger. Era voluntária, pertencia a uma organização qualquer, e era voluntária, se calhar uma ONG, agora chamamos de ONG, e era voluntária no Níger. E estava a dar aulas e não tinha menos de 100 e tal crianças numa sala. Numa sala que era uma sala, quer dizer, com o colmo por cima, ou lá aquelas palmeiras, e depois com bancos de correr, que cada banco tinha para aí uns 20 miúdos. Portanto, aquilo eram para aí 6 filas, eram 120 miúdos. E, naquele tempo, em 1982, aquela professora tinha aquelas crianças, desculpem o exemplo que estou a dar da matemática, a construir geoplanos. Geoplano que é, digamos, uma coisa que hoje até se vende comercialmente, que é para os meninos e as meninas aprenderem geometria dinâmica. Nós, em Portugal, na altura, nem sequer sabíamos o que é que um geoplano era. Nem sequer sonhávamos o que era um geoplano. Hoje, os professores de matemática todos conhecem os geoplanos. E, portanto, aquilo eu vinha no comboio para casa e dizia assim, mas isto é uma coisa impressionante. Como é que ela, com aquelas condições,
Como é que ela fazia aquilo? Os miúdos todos a construir geoplanos, pá. E a verem as figuras isoperimétricas e a construir triângulos com a mesma área. Quer dizer, uma coisa extraordinária. Não é? E eu, pá, digo assim, realmente, pá, o que faz a diferença são as ideias das pessoas. São as concepções que nós temos sobre as coisas. Não é? E isso realmente marcou-me muito. Marcou-me como professor, porque eu nunca mais falei de condições. Eu quero boas condições, como é óbvio. Nós temos de ter boas condições. Mas isso deixou de ser um problema. E eu sou do tempo, havia aí uma coisa qualquer, dizia, eu sou do tempo em que o arroz carolino custava 3 euros e não sei o quê. Bom, eu também sou desse tempo, mas eu sou do tempo em que dei aulas ao 12º ano de matemática, em que se disputava a cadeira, ali na escola secundária de Belém Algés, que era uma escola pré-fabricada, que eles construíram a correr, um conjunto de escolas pré-fabricadas por causa do 12º ano. E não havia cadeiras para sentar os alunos todos. Mas, entretanto, surge a Emma Castelo Branco e disse que realmente as condições são importantes, mas quer dizer, o fundamental não é isso. O fundamental são as ideias, são os projetos, é aquilo que a gente pensa. Isto vem a propósito desta questão do número de alunos, etc. Aquela observação feita por um colega sobre a avaliação formativa, achei deliciosa. O exemplo, pá, é extraordinário, até vou usá-lo em próximas. Também uma pessoa está sempre a aprender. Vou usá-lo em próximas sessões, porque realmente a avaliação formativa, aqui, eu não sei qual foi o raciocínio, isto não está escrito em lado nenhum, que eu conheça, eu não conheço tudo. Mas os grandes clássicos destas coisas, não está escrito em lado nenhum que nós devemos usar a avaliação formativa para classificar os comportamentos e as atitudes. Eu acho extraordinário, como quem? Ali, a avaliação formativa, assim, para as atitudes e para os comportamentos, está bem. Agora, as coisas a sério, isso tem que ser a avaliação formativa. Eu acho isto delicioso. Além de, naturalmente, de nós termos aqui uma questão conceptual que é importante na sequência daquilo, enfim, que eu procurei sublinhar, que é o facto da avaliação formativa não dever ser mobilizada para efeitos de classificações. Não, pronto, pelas razões que eu já referi. Os créditos horários das aulas, da escola. Eu acho que há aqui uma questão que é fundamental, sem dúvida nenhuma. As escolas, a organização e funcionamento pedagógico dos agrupamentos ou das escolas pode fazer toda a diferença. E quando eu há bocado lhes disse que tenho aqui um agrupamento que é vizinho, que eu já visitei, conhecia muito bem o diretor que já se aposentou, que é o Adelino Calado, já devem ter ouvido falar, portanto, a escola secundária de Carcavelos, onde não há o agrupamento, não tem reprovações, etc. E ele usava os créditos que tinha, ponto. E eu tive a sorte de ir com ele ao centro de formação, aqui de Cascais. Convidaram-nos aos dois para falar, tal, e ele lá expôs o seu modelo. Foi ali que eu conheci o modelo da escola. E estavam na assistência professores de outros agrupamentos e professores do agrupamento de Carcavelos. E às tantas, quando ele estava a expor, perguntas normais e naturais, mas vocês para isso devem ter créditos a mais. E a resposta nem era dele, era dos professores do agrupamento dele, que diziam, não, nós temos exatamente a mesma coisa que todos os outros temos. Depois os outros diziam, mas vocês devem ter isto e devem ter aquilo. Não, nós não temos. Ou seja, por vezes nós pensamos que não é possível fazer determinadas coisas, mas isto tem a ver com uma gestão, uma outra gestão dos tempos. Eu não estou a dizer que isto é a solução para tudo. Estou a dizer esta experiência. Quer dizer, o Adelino Calado, diretor, não tinha mais créditos que as escolas vizinhas, mas ele tinha créditos, ou usava os créditos que tinha, ou usava o tempo que tinha, para que qualquer aluno que revelasse uma dificuldade era imediatamente sinalizado e no dia seguinte de manhã estava a ter apoio. Não estava a ter apoio para o ano todo, tinha ali apoio durante o tempo que precisava para perceber aquilo que era necessário perceber para poder prosseguir.
Portanto, isto muitas vezes é uma questão de organização, e nós temos dificuldade nisto, quer dizer, temos dificuldade em mudar e tal, mas é por aí. A pergunta de uma colega que o conhecimento não será um domínio, eu percebo a pergunta, mas reparem, admito, eu tenho dificuldade em ver o conhecimento como um domínio, não é? Mas se isso acontecer no agrupamento, não é, eu à partida não sou desfavorável em relação a essa ideia. Desde que, foi aquilo que eu referi há bocado, haja um entendimento e haja um racional para isso que seja baseado no conhecimento e que seja compreendido por toda a gente. Não é? Eu vejo, por exemplo, como domínio a oralidade, não é? E dentro, ou vejo como domínio, por exemplo, eu sei que os matemáticos parece que não gostam muito que se chamem domínios, chamam de outra coisa, mas eu vejo como domínio, por exemplo, números e operações. E nos números e operações haverá um critério que é conhecimento. Agora, pôr lá um domínio conhecimento, pronto, tínhamos que falar em situações concretas para ver, mas pode fazer sentido. Eu não rejeito nada disso à partida, porque reparem, nós não estamos perante uma ciência exata, não é? E, portanto, há aqui coisas que têm de ser pensadas e discutidas. O que nós temos é de pensar sobre as coisas e ler e estudar o mais possível, porque há uma coisa que eu tenho dito e que continuarei a dizer por o resto dos meus dias enquanto cá andar, quer dizer, nesta coisa. Nós, podemos ter muitas conversas destas, como estamos a ter aqui, podemos ter muitas iniciativas, podemos achar muitas coisas, mas não há hipótese nenhuma de nós transformarmos a escola no sentido em que nós pensamos que ela deve ser transformada, e acho que as pessoas pensam isso porque senão não estariam aqui, não é? E eu fico cada vez mais surpreendido com a quantidade de pessoas que participam neste tipo de iniciativas, não é? É porque as pessoas estão inquietas e querem alterar alguma coisa, não é? E, portanto, mas não há modificação possível. Não há modificação sustentável ou sustentada, se quiserem, que não se baseie num estudo e numa reflexão sobre o que se estuda. Sem estudar é escusado. Não há hipótese, quer dizer, deem as lutas que quiserem. Quer dizer, a coisa baseada no eu acho, eu não sei o quê, eu sempre fiz assim, o meu professor fez assim, eu estou muito bem como estou e tal, tudo bem, mas quer dizer, não muda nada. Agora, se queremos realmente avançar para uma avaliação formativa que nos afaste de uma perspectiva de avaliação de há 100 anos atrás, nós temos que estudar alguma coisa, temos que ler alguma coisa, temos que pensar sobre aquilo. E temos que refletir uns com os outros. Não é? Eu não estou a ver que haja outra hipótese que não seja essa, não é? de estudar, e por isso, enfim, a Cristina referiu que eu coordenava o projeto nacional, que é o projeto Maia, e que agora vai entrar, enfim, no seu segundo ano, vai agora entrar formalmente, já para a semana, com um conjunto de reuniões que vamos ter com os centros de formação da Associação de Escolas pelo país todo. Eu sempre dei ênfase a essa questão de ser importante haver materiais escritos. E por isso nós produzimos um conjunto de materiais, pronto, que não nos envergonham, não é? E que estão ali à disposição das pessoas, porque também para sinalizar essa questão. Quer dizer, porque as pessoas dizem, a avaliação formativa é isto, é aquilo, é aquilo outro. Não, vamos ler o que é que a investigação diz. E, portanto, temos que nos basear naquilo, no conhecimento. Somos professores, acreditamos no conhecimento e, portanto, é por aí. Agora, o pré-escolar, a Cristina foi a última pergunta, pré-escolar ser engolido pelos outros níveis com grelhas iguais para todos, lá está. Eu acho que nós, uma coisa, reparem, eu sugeri uma base que seria ótimo, que possível para um agrupamento. Porquê? Porque isso foca as pessoas em determinados critérios que são fundamentais para o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Não é? E mais, esses critérios, eu por acaso há bocado era para falar e esqueci-me, esses critérios não são o currículo, como é óbvio. Não é? Os critérios são uma interpretação do currículo, não é? E o currículo em Portugal teve um avanço
se calhar vou achar isto muito esquisito, como eu vou dizer, mas teve um avanço fantástico nestes últimos tempos, desde 2017, para mim. Porquê? Porque eu acho que o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória é capaz de ser um documento curricular mais bem feito, mais estratégico, mais denso e com mais significado e apresentado da forma mais simples possível. Aquilo, para mim, deliciou ver aquilo. Acho que as pessoas que estiveram envolvidas nisso, e eu estou à vontade porque eu não estava lá envolvido, apesar de conhecer algumas pessoas, via há dias, conhecia, nem sabia que havia lá pessoas que eu conhecia naturalmente, conheço. O coordenador, que é o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, que fez um trabalho notável. Porque, reparem, o passeio, que é como eu lhe chamo, passeio assim, tipo espanholado, não é? Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, dá passeio. O passeio é uma coisa que vai um bocadinho por cima do currículo, estão a perceber? Eu não sei qual é a expressão que eu deveria utilizar aqui, quer dizer, é algo... os ingleses acho que têm uma expressão que é superordinate goals, quer dizer, aquilo aponta, aquilo abre o caminho, quer dizer, não é uma coisa que fecha, abre o caminho e mostra ali um perfil, não é, que está de acordo com aquilo que a investigação anda a dizer há 50 anos. Portanto, eles foram capazes de integrar, não é, e de mobilizar e de utilizar, não é, o conhecimento científico que existe para produzir um documento estratégico que é fundamental. Agora, nós não podemos interpretar aquilo dogmaticamente, não é? Nem podemos pegar em alguma coisa e transformar aquilo num lençol king size. Isso é a pior coisa que se pode fazer. Agora, o que a gente tem ali é a relevância das artes, a relevância da língua, a relevância das ciências sociais, a relevância da resolução de problemas, da criatividade, da comunicação. Alguém pode negar isto? Isto está em todos os documentos estratégicos internacionais das organizações internacionais, mas antes disso, antes de estar nos documentos estratégicos das organizações internacionais, está na investigação que tem sido produzida por milhares de pessoas em todo o mundo. Não é? E, portanto, é um documento que eu, como diretor de um agrupamento, não deixaria de fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para que ele fosse devidamente interiorizado, porque, nomeadamente, com efeitos ao nível dos critérios. Mas não é, quer dizer, naquelas coisas que eu tenho visto para aí escritas, em que estão lá o AX1 e X2, não sei o quê, e depois remete para lá e aquilo é uma atrapalhada que ninguém se entende. Não, temos de estar com a cabeça acima da água. Não é? O que é que nós podemos contribuir para a criatividade? Ai de nós, do ponto de vista teórico e abstrato, que as nossas disciplinas todas não contribuam para a criatividade e para a comunicação e para tudo e para o pensamento crítico, quer dizer, não é dizer-lhe, ora diz lá, como eu vi, diz lá em que data é que nasceu este e que morreu aquele e quantos tijolos tem a igreja não sei o quê, estou agora a exagerar um bocadinho. Não é isso. Isso não desenvolve o pensamento crítico. Isso pode ser importante pontualmente, mas isso faz-nos pensar o currículo. Muito mais do que as aprendizagens essenciais. Mas muito mais. As aprendizagens essenciais são o conhecimento específico. Não é? Que é o que eu digo aos meus alunos. Eu quero lá saber da avaliação. Eles até ficam admirados. Eu digo, estejam descansados que eu não perco o emprego. Mas eu quero lá saber da avaliação. O que me interessa mais, acima de tudo, é que vocês aprendam a pensar. É para isso que as universidades servem. Se não é na universidade que a gente ganha o conhecimento abstrato, o conhecimento poderoso, como lhe chamou Macaliano, que é o conhecimento que vale em qualquer parte do mundo, se não é na escola secundária que isso acontece, onde é que vai acontecer? Porque uma coisa é o conhecimento específico, que vem das comunidades, que nós temos de respeitar e que até podemos mobilizar para gerir o currículo de uma certa maneira. Não é? Outra coisa é o conhecimento abstrato, que é esse que é o escolar, que é absolutamente fundamental. E, para terminar, não é? Os critérios, no fundo, o que nos vão dizer é uma mensagem para os alunos acerca daquilo que eu vou avaliar. Aquilo que vai ser avaliado, que vai ser objeto avaliado, da avaliação. Ou seja, aquilo que nós valorizamos em termos de que é importante aprender. No fundo é isso. Não é? E, portanto,
evidentemente que nós não vamos agora para o pré-escolar pôr grelhas, quer dizer, que não fazem sentido. Não é? Aliás, eu tenho uma certa alergia às grelhas, mas isso, eu grelhas gosto muito, é passar sardinha. No verão, então, adoro, mas este ano, esta pandemia deu-nos cabo da vida, pá, e está a dar cabo da nossa vida, não é? Temos que nos aguentar nisto, mas as grelhas. Agora, admito que há grelhas que podem ser muito importantes, mas há grelhas que, por exemplo, com as rubricas de avaliação, acho que é fantástico. Eu uso há muitos anos, tive a sorte de apanhar uma vez, pá, há 20 anos atrás, apanhei isso, e comecei a usar, e hoje elas estão todas na cabeça, porque isto é como tudo, a gente ganha rotinas, eu hoje não uso nada, está todas as grelhas, que eu tenho, pronto, na minha disciplina tenho, ou nas disciplinas, lá está, não é na minha disciplina, eu uso os mesmos critérios para todas as disciplinas que leciono, para todas, desde o doutoramento até à licenciatura. Um deles é profundidade, outro é conhecimento, outro é abrangência, outro é o pensamento crítico. São bem os 6 e estão todos na cabeça e, portanto, depois os níveis de consecução também estão na cabeça, portanto eu não preciso de usar grelhas. Não. Agora, os alunos sabem desde o primeiro dia quais são os critérios. Sabem quais são os critérios, o que é que aquilo significa. Não é? E para eles é muito importante. Bom, eu penso que já vai longo a nossa reflexão. Foi muito interessante para todos. Eu acho que toda a gente ficou muito satisfeita com este momento, com esta possibilidade de debatermos e de discutirmos as questões em torno do conceito e das formas de avaliação, que eu acho que a questão da avaliação formativa, o que é classificação, o que é que fazemos hoje em dia. E isto é para todos os níveis de educação e ensino, para todos os professores, e por isso é útil para todos nós. Foi um excelente momento, professor. Foi uma inscrição massiva também dos colegas, participaram muitos, portanto o professor tem muita gente que gosta das suas reflexões, que gosta de o ouvir refletir e que cresce consigo. E portanto acho que essa é a maior expressão, é a melhor forma também de dizermos o quanto gostamos daquilo que faz e que queremos que continue a fazer. Muito obrigado e muito obrigada a todos e a todas.